Fala pessoal, mais um episódio do Forjados aqui, dessa vez com meu amigo, um ícone da educação, professor Marcelo Xavier aqui do lado. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, um prazer recebê-lo nesse episódio aqui. Professor, eu estou trazendo nesse quadro pessoas que eu admiro, pessoas que têm uma mentalidade acima da média, e quando a gente idealizou, você estava ali nos 10 primeiros nomes que eu falei, cara, o professor Marcelo, ele viu várias gerações ali, é um ícone da educação. Eu quero que você conte um pouquinho, professor, essa jornada, essa trajetória sua. Obrigado, Samuel. Assim, eu fico muito honrado de ter sido convidado para esse quadro. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de complementar toda a história linda que você conta cada vez que você entra para conversar com o público. Todos nós temos limitações. São pequenas, às vezes são bobagens para outras pessoas, mas são grandes na nossa cabeça. E a gente, assim como você não se agarrou em desculpas, a gente também tem que dar o nosso sem desculpas, né? Eu vou começar contando uma história que ela é muito importante para mim, que ela veio antes da minha vida acadêmica. Ela veio na primeira vez que eu fui disputar um torneio escolar, interclasse de escola. E eu tinha ali 10, 11 anos, e a gente pirou. Pô, vai ter interclasse. Cara, a gente treinava todo dia. Era handball, que era a modalidade. A gente treinava, a gente ia à quadra, a gente ia pra rua, treinava no asfalto, eu era goleiro, eu me atirava no asfalto, me ralava todo. Num determinado momento a gente percebeu assim, só a gente que está treinando assim. Nós vamos ganhar. Nossa primeira partida foi contra a 6ª Série C e era eliminatória, e a letra tinha a ver com idade. Ou seja, nós éramos os novinhos da 5ª e pegamos os gaiatos da 6ª. A gente não viu a cor da bola. Era tanto gol, que eu deixei de ser goleiro e virei catador de bola na rede. Só catava a bola na rede e devolvia. Catava a bola na rede e devolvia. Terminou o jogo, eu parti pra casa, entrei chorando. Minha mãe disse, tudo bem? Eu não, e fui pro quarto, me tranquei no quarto. Dona Zoraide batia na porta, ela falava assim, tá tudo bem? Você quer conversar? Não, me deixa em paz, aquela grosseria de adolescente. Quer bancar aí uma greve de fome é contigo mesmo. Passou um tempo, chegou de noite, ela, jantar você vai? Aí a barriga já falou mais alto. Eu falei, Ela falou, tá bom, mas primeiro... Falou mais alto que orgulho. Primeiro a gente vai conversar. Ela falou assim, agora o meu preço é esse. Até que eu te respeitei, mas agora a gente vai conversar. E ela falou assim, senti que não foi como você queria. Eu falei assim, o juiz roubou. Parecia palmeirense. O juiz roubou. Aí ela falou assim, roubou? Quanto é que foi o jogo? 17-4. Roubou muito. Então não foi juiz, né, filho? Eu falei, não, eles eram muito melhor, a gente perdeu e tal. Aí a frase que marcou assim a minha vida, ela falou assim, eu sei uma maneira de você nunca mais sentir essa dor. Nunca. Aí eu olhei pra ela espantada, né? Assim, nunca. Você nunca mais eu vou ver você entrar triste como você entrou aqui hoje. Ela falou assim, mas como, mãe? Fácil. É só nunca mais você disputar um torneio. Aí eu já olhei com cara de aborrecido, né? Como assim? Ela falou assim, o que eu tô te dizendo é, você tem duas escolhas. Ou você nunca mais disputa um torneio e nunca mais vai sentir essa dor de perder. Eu sei, também nunca mais vai descobrir como é que é ganhar. Não vai descobrir como é que é ganhar uma partida, duas, quem sabe um dia ser campeão. Ou você desiste e não sente também esse outro lado da dor, que é a felicidade. Ou você amanhã já está chamando seus colegas para continuar a treinar para o torneio do ano que vem. O que você vai fazer? Eu falei assim, cara, danada, né? Que mulher danada. Cara, no dia seguinte eu já estava conectando todo mundo. No ano seguinte eu não fui campeão do interclasse. Eu fui campeão estadual, porque eu já era da seleção da escola, a escola disputava os Jogos Estudantis do Estado do Rio de Janeiro e eu fui campeão da seleção da escola. Então, isso é um preâmbulo do que mais tarde voltou a acontecer comigo. Assim. Hoje sou diretor de escola, mas sou professor de matemática, fui campeão olímpico de matemática, mas eu já fui quase reprovado em matemática. Então, eu já jurei que matemática era um problema na minha vida. Eu jurava, assim. Aqueles problemas de porcos e galinhas na fazenda, que não saía por nada, eu não conseguia fazer aquilo virar equação. Em dezembro de 81, o Flamengo foi campeão mundial numa noite
Eu sou flamenguista, fiquei feliz pra caramba. Na manhã do dia seguinte eu tive que pegar o boletim da escola. A irmã ainda pegou meu boletim e fez assim: Marcelo. Puxou o boletim e falou assim: passou, mas não faz mais isso não. Com emoção. Irmã Roseli, ó, um beijo pra você. Eu acho que o objetivo dela era me fazer chorar, ela conseguiu. Eu chorei pra caramba até eu abrir o boletim e ver que eu tinha passado mesmo. Passou o tempo. Não vou dizer que foi aquele susto dela que me melhorou. Também eu acho que não é susto que melhora a gente, né? Eu acho que o susto melhora durante um tempo, depois você volta a acomodar. No final do ensino fundamental, eu fui fazer o primeiro concurso na vida, não passei nem para a segunda fase. Isso me machucou bastante. Falei, cara, a instituição não me quer, não sou eu que não quero a instituição não me quer. Essa época eu já agarrava no infantil do Flamengo, futebol de campo já, né? Mas falei assim, cara, eu vou começar esse ano bem. Comecei a prestar atenção, bem cansativo, era treino, depois ia para aula, bem cansativo. Um dia o professor falou assim, vocês vão fazer uma provinha. Pra ver qual é a de vocês, que tal, não, mas por que você é essa prova? Não, vocês primeiro fazem, depois os melhores a gente vai chamar pra uma coisa. Aí saiu a lista da provinha e ele falou assim, ó, meu nome tava lá, era o último da lista, o último. Aí eu falei assim, bom, e agora, o que a gente ganha com essa, qual é o prêmio? Ele falou assim, ó, aula sábado à tarde, só de matemática. Eu falei assim, pô, que prêmio, que delícia de prêmio, mas tá bom, vamos nessa. Aí esse resultado saiu no mesmo dia que eu desisti do futebol. E eu fui para casa pensando assim, joga a sua energia nisso. Você está tomando uma decisão forte de sair de uma coisa que você gosta bastante, faça valer a pena. É sempre difícil a gente abrir mão de coisas que a gente gosta e de coisas que também poderia... Algumas vezes na vida a gente entra numa bifurcação, tem que jogar toda a energia num ponto. Qual foram os seus critérios para tomar essa decisão? Vamos lá. Cara, você falou, bifurcação é dura, né? Toda bifurcação é dura. Eu sonho que ao chegar no céu um dia, alguém me conte assim, o que ia ser da outra história. O que ia ser da outra história? Você não ia dar em nada mesmo, ia chegar uma hora que alguém ia dizer pra você que futebol não era pra você, ou você ia ser da seleção brasileira, o que você perdeu naquela estrada. Mas a verdade é que eu não estava feliz. Não estava feliz, não estava me sentindo bem. O clima não era dos melhores, assim, tinha algumas coisas que estavam me amargurando e me fazendo achar que aquilo ali não era meu futuro, né? Não foi fácil, não foi uma decisão fácil. Porque eu estou te perguntando, porque eu também, quando eu comecei com palestras, eu abri mão do meu sonho de ser treinador de futebol. E para mim, a decisão foi até simples no ponto seguinte, eu falei, cara, se eu for por esse caminho, meus hábitos vão determinar mais a minha vida do que se eu for treinador de futebol. Precisa de mais fatores para estar ali entre os 5% que eu acho que é onde a gente, quem busca ser acima da média, vai chegar. Então foi esse critério, eu falei, aonde eu tenho mais controle de eu estudar, de eu fazer, para que eu chegue aonde eu quero, né? Então foi muito isso. Eu acho que eu fui um pouco mais kamikaze do que você, porque assim, eu naquele momento eu era muito melhor goleiro do que aluno. Assim. Sim. Mas eu achava que eu fui muito convicto. Não foi uma decisão foi uma decisão difícil, mas não foi uma decisão que eu estava muito em dúvida. Naquele momento eu estava convicto que era o que eu tinha que fazer, né? Eu falei assim, vou para essas aulas no sábado e aí eu tenho um outro mundo. No final da aula tinha uma provinha com 3 questões. Foram 3 professores de matemática, no final tinha uma provinha com uma questão de cada professor. Eu zerei a provinha. Fui para casa, cabeça doendo, peguei um ônibus que era famoso no Rio de Janeiro, fui assaltado no trajeto, sabe aquele dia? Cheguei em casa, aí veio o segundo personagem importante, personagem que passa pela nossa vida, né? Eu já citei minha mãe, agora foi meu irmão mais velho. Quando eu cheguei em casa, meu irmão mais velho era estudioso e ele estava muito esperançoso desse movimento que eu estava fazendo. Quando eu cheguei em casa, ele estava, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, foi horrível, eu não entendi nada, eu tô com dor de cabeça, eu não quero ir mais. Aí ele deixou esfriar a cabeça, fui tomei banho e tal, daqui a pouquinho ele veio e falou assim, ó, você tem direito de desistir. Desistir é sempre uma escolha. Eu só acho que você não sabe nem do que você está desistindo.
Você está tomando uma decisão antes de saber o que vinha. Você está que nem aquele cara que diz assim, eu vou surfar. Tenta entrar no mar, a onda dá o primeiro caixote e ele fala assim, não gostei de surfar. Não, você não gostou de tomar caixote. Surfar deve ser mais legal do que tomar caixote. Então, vai lá, enfrenta a arrebentação, pega uma onda, duas. Depois você pegar umas 2, 3 ondas e você tem direito de falar assim, olha, surfei, não sei porque que o pessoal gosta disso, eu vou para outro esporte. Aí eu fiquei com uma raiva, que ele tinha razão, falei, cara, que raiva. Que raiva, ele tá certo, cara, eu vou insistir. Foi a minha cadeira que quebrou dentro da sua história, né? Foi o meu momento metafórico, porque a minha cadeira caiu no chão e não, eu só tinha que insistir, bolar outra arrumação e tal. Eu sei que eu ainda zerei mais 2 semanas aquela prova, mas na 4ª semana eu acertei uma questão. E conforme eu ia conseguindo fazer a questão, meu batimento, a orelha começou a queimar. Entusiasmo. Sabe quando você vai ficando... Samuca, ou em 2 uma. Ou eu tava infartando, ou eu tava me apaixonando. Como eu segui vivo, eu acho que eu tava me apaixonando. Cara, dali em diante, nunca mais virou um fardo. Eu só gostava de fazer. Eu gostava quando eu conseguia resolver. Eu gostava quando eu não conseguia resolver, porque eu falava assim, é desse tipo de desafio que eu quero. É esse tipo de desafio. Não importa se eu não vou conseguir resolver todas. Porque eu não consegui resolver, eu aprendo a fazer e aí vira mais uma ferramenta minha. 1 ano depois, eu fui a melhor nota da Olimpíada Brasileira de Matemática. E aí eu fui pela primeira vez representar o Brasil numa competição. E hoje você, como professor, quando você consegue perceber em alguém esse mesmo momento que você passou ali de acertar uma questão, de repente essa uma questão que você acertou gera perspectiva e entusiasmo para você acertar outras, né? Qual é o orgulho que você tem disso, assim, de, poxa, esse aluno aqui não estava acreditando e agora ele acredita, Isso, agora já adulto, né? Essa é a maior remuneração que o professor tem. Cara, é perceber como os nossos alunos usam o nosso ombro de escada e vão embora, assim. Vou contar de um, acho que mais cedo ou mais tarde você vai acabar chamando para essa conversa, que é o André Aguiar, presidente fundador da Inspira. Cara, o André foi um aluno que passou pela minha vida. Hoje ele é o presidente da empresa que eu trabalho. Eu tenho um orgulho imenso disso, porque... para se orgulhar mesmo. Assim, não só por ter sido professor de matemática. Talvez o meu menor orgulho seja ter sido professor de matemática. Foi ter enxergado naquele garoto um potencial que naquele momento talvez ele não estivesse enxergando nele mesmo. Ter dado esse gancho para que ele acreditasse. Que eu quero que o pessoal que está aí entenda com esse papo é exatamente sobre isso, sobre trazer perspectiva, porque às vezes tem educadores que se olham assim, não, mas o meu poder é tão pequeno, e aí ele mesmo se limita, às vezes através de alguma coisa assim, vai surgir grandes possibilidades. Talvez se você não tivesse surgido na vida do André, ele não teria sido professor, ele não teria... Então aquilo impactou a vida dele para sempre, assim como a primeira fisioterapeuta que ensinou a minha mãe sobre fisioterapia, impactou minha vida para sempre. Eu era um bebê ainda, então é sobre trazer perspectiva e sobre cada um, principalmente quem é da educação, que está assistindo a gente pode fazer mais e melhor. Eu vou falar um pouquinho agora com os professores que eventualmente estejam me assistindo. Desçam do pedestal. A gente não tem que ser melhor que o nosso aluno, não. A gente tem que querer que o nosso aluno seja melhor do que a gente. Assim. A gente não precisa estar preocupado se um aluno está tendo dúvidas que a gente não sabe responder. Isso acontece comigo até hoje. Me orgulho de ter alunos que têm dúvidas que eu tenho dificuldade de responder. É tão simples, eu só respondo que eu não sei e eu vou lutar para aprender. É fácil. E o nosso aluno aprende muito com isso. Porque ele fala assim, cara, beleza, então não quer dizer que eu sou absurdamente ruim e nunca vou chegar no patamar desse cara. Quer dizer que se ele tem dificuldade, beleza, eu também tenho.
Ele supera as dele, eu vou superar as coloca numa condição humana, né? Uma condição humana, exatamente. Assim, sejam humanos. Prestem atenção nos dons e talentos dos filhos de vocês, porque talvez é dali que vem a felicidade. Hoje todo pai quer que o filho seja feliz, mas não presta atenção muitas vezes no dia a dia. Me chamou muita atenção a sua fala. Eu era melhor no futebol, mas eu não estava feliz. Deixem também o filho viver os sonhos. Eu vivi esse sonho. Eu fui até o final, eu mesmo cheguei Você chegou à conclusão. Exatamente. Você chegou à conclusão, assim como eu cheguei à conclusão. E o meu pai, ele já tinha, por exemplo, esse discernimento muito antes de eu ter. Porque é mais velho, tem mais experiência. Ele falou, Samuel, isso aí é assim, assim, assim. Só que mesmo tendo a visão de mundo dele, que era muito melhor do que a minha, mesmo tendo a sabedoria, que era muito melhor que a minha, ele deixou eu viver, me frustrar e chegar à conclusão. Então, eu acho que a frustração, ela funciona mais ou menos como o processo de inoculação quando a gente faz vacinas. Você tem que ir passando pequenas frustrações, depois você vai passando problemas maiores e vai superando isso e vai trazendo confiança, vai trazendo entusiasmo. Pô, a gente pode superar isso aqui, né? Então você vai ganhando mais repertório. Que a sua história e a maneira gostosa com que você a transmite não é a história de uma vítima, é a história de alguém que é porque a maneira herói, que eu vivi com entusiasmo, com alegria, a maneira que meus pais encararam tudo isso. Acho que é muito lindo. Não adianta a gente também querer que nosso filho herde todas as nossas experiências. Às vezes ele quer testar com o olhar dele. Você testou, eu testei, em determinado momento você chegou à conclusão, eu cheguei a uma conclusão parecida. E acho que se alguém tivesse me bloqueado de tentar o mundo lá no futebol, eu ia talvez até hoje dizer assim, poxa, a pessoa não deixou. Não, eu escolhi. Tudo bem. Muda completamente o conceito. Existe uma coisa que é super característica. Às vezes um aluno não chega onde ele poderia chegar porque ele tem medo do próximo passo. Eu sou o melhor da minha turma, por que eu vou participar de um desafio que a minha escola inteira entra? Pode ser que eu descubra que eu não sou tão bom assim. Pouquíssima gente no mundo pode dizer assim, eu sou o melhor do mundo, mas eu garanto que tem muito mais gente. Com base em que critério, né? Tem uma coisa que no esporte eu chamo de síndrome do atleta talentoso. Que por ele ser tão talentoso, ele vai lutar só onde ele tem certeza que ganha. Então ele é o melhor da escola, ele é o melhor da cidade e tal. Mas às vezes ele não tem coragem de ir para um torneio mundial, por exemplo. Porque ali ele descobre que tem a gente melhor. E às vezes, saber que tem gente melhor do que nós também pode... Ou você se desestimula com isso e usa isso para ser vítima, ou você pega e fala, se o cara é bom, eu consigo ser bom. Eu vou treinar, vou lapidar o que eu preciso lapidar. Eu troco 10 alunos talentosos por um persistente. Tenho mais chance de fazer um bom resultado com um aluno persistente do que com 10 talentosos. Não é porque ser talentoso é ruim. O elogio do talentoso é um elogio ruim. Sim. Porque quando você... Ele invalida o resto, né? E ele te prende numa... Você diz com uma criança assim, nossa, meu filho é gênio, meu filho é o melhor aluno, ele é gênio. O primeiro dia que seu filho encontra uma questão que ele não sabe resolver, ele fala assim, meu Deus do céu, eu sou uma fraude. Ou seja, ele foge de tudo que quebra o elogio dele. Agora, se você passa a vida elogiando seu filho, porque seu filho é persistente, filho, eu gosto de você que você não desiste, gosto de você que você enfrenta. Olha, agora há pouco você achava que essa frase do videogame era ruim, difícil, mas você agora passou para a frase. Você achava que chutar era difícil, que a bola era pesada, mas agora você chuta a bola. Você achava que essa prova era difícil, mas você tirou 7,5 e você há uma semana atrás tiraria 0. Exato. Quando esse garoto encontra um obstáculo, para manter o elogio dele, ele tem que enfrentar o obstáculo. Assim, não, realmente isso aqui está muito difícil para mim, mas eu sou a pessoa que não desiste. Ou seja, a manutenção do elogio te joga para frente e não para trás. Eu falo muito isso, eu sempre com o meu filho, eu falo muito isso para pais, não elogie coisas, você é talentoso, você é bonito, porque isso não é do esforço dele. Isso é dom. Às vezes é um privilégio e ok, mas assim, eu sempre também elogio o esforço do meu filho. Falava, ó, você não conseguia fazer isso, você ganhou uma habilidade nova que você está treinando para isso. E essa capacidade de lidar com a frustração. Os pais têm medo de falar a verdade, de fazer os filhos viverem a vida real.
A vida real não é uma bolha, às vezes, não é que uma a bolha, gente... não é? Então, Hoje a gente vive uma sociedade que as brincadeiras na escola, às vezes, tem medalha de ouro para 100% dos alunos. Eu sou absolutamente contra Por isso. que isso, gente? O aluno, ele vai suportar. Olha, E a hora que ganhar o ouro vai perder o valor. Troque isso por uma conversa de mãe depois, dizendo assim, ó, o que você vai querer? Vai desistir o ano que vem você Mas quer é de novo? porque não pode frustrar as crianças. E aí, se não frustrar as crianças, na adolescência, Deixa na o mundo primeira frustrar, né? frustração, Deixa o não, mundo mas frustrar depois, o mundo né? vai frustrar pior. A minha mãe sempre falava, o mundo não vai te frustrar com o amor que eu te frustro. Então é muito sobre isso. Boa, muito boa essa frase. Boa essa frase. Porque a minha mãe me frustrou muito. Mas ela falava, eu faço isso aqui por amor. A internet, quando se sabe usar, ela é muito boa. Ela é muito boa. Então, hoje a gente tem alunos, e a humanidade costuma ser assim, né? Ela costuma evoluir. Hoje o nível é altíssimo. Eu conheço muitos alunos muito formidáveis. Estão atingindo pontos que eu não conseguia atingir na minha época. E tudo bem, que bom que é assim, né? Que bom que é assim, a humanidade evoluindo. Não vejo nesse segmento, não vejo na escola, no dia a dia, no cotidiano, eu vejo uma sociedade mais frágil. Mais frágil, mais... É tudo que a gente está falando. Que se quebra com facilidade, que tem medo do desafio, que não suporta a frustração. Aí é um pouco... Acho que a sociedade é um pouco cíclica. Ela vai melhorar nesse sentido. A gente é uma sociedade muito dura. Talvez a gente tenha feito bons movimentos para desendurecer, talvez a gente tenha passado um pouco do ponto. Né? Então, não desendureça a ponto da criança não saber o que é sofrer. Sofrer faz parte da vida, sofrer é um sentimento que faz parte da vida. Melhor ele aprender em casa. Né? Eu gostei muito da frase da sua mãe. Diga para sua mãe que o seu pai era meu ídolo, agora ela também é, né? Mas deixa eu te frustrar, que eu te frustro com mais carinho do que o mundo. O quanto você acha que nessa interseção família, aluno e escola, as famílias são responsáveis por essas condutas de não permitir com que o filho sofra? Já era um bocado assim, eu acho que a pandemia potencializou. Acho que aqueles 2 anos ali que as pessoas tinham um medo real, que o pensamento pela vida foi muito forte. Eu acho que a pandemia potencializou isso. E agora, tem um momento que eu falei com professores, agora deixa eu falar com os pais. Assim. Veja a escola do seu filho como uma grande parceira de vocês. Se você achar que a escola do seu filho não é sua grande parceira, então essa escola está errada para você. Mas procure uma outra que seja. Porque a escola do seu filho é a grande parceira das famílias. Uma escola todo ano tem 100 alunos daquela idade, 200 alunos daquela idade. A gente sabe quais são as características daquela idade, a gente sabe que muda determinadas coisas, a gente sabe que determinados comportamentos mudam. Então a família fala assim, meu filho nunca fez isso. Tudo bem, mas é da idade, faz parte, confia na escola, que isso é da idade, que isso acontece. É uma luta agora que a gente vai ter, e isso passa também daqui a 2, 3 anos. A gente sabe quando começa, a gente sabe quando termina. Né? Trabalhem junto com a escola nisso e sobretudo, deixa seu filho ralar joelho. Ralar joelho é importante. Ralar joelho é importante. Ralar joelho te mostra que você tem que aprender a cair, você tem que tomar mais cuidado na hora de andar. Né? Ou seja, não enche ele de joelheira para ele não descobrir a dor, porque vai ser ruim. Eu na adolescência, ali com 15 anos, foi uma fase que eu tive muito orgulho, aquela pessoa orgulhosa, rancorosa, reclamava muito da escola, reclamava do meu pai e tal. Mas eu ainda vou nessa questão de lapidação. Lapidação é dia a dia, comunicação, é você ir melhorando, é você... E todo mundo tem que fazer parte desse processo. Escola, professores, família e o próprio aluno tem que ter essa vontade, esse brio para mudar também, para melhorar o que precisa ser melhorado. Então, mas eu gostei muito que você falou de padrões de comportamento, porque eu sou apaixonado por padrões de comportamento. Hoje, às vezes, um aluno comete um erro na escola e alunos cometem erro na escola. Faz parte. Normal. Eles têm informação, eles não estão prontos não, eles têm informação, eles cometem erro na escola. E às vezes eu vejo a família angustiada, meio que dizendo essa frase, mas como que vocês deixaram de cometer esse erro?
como é que não tinha um inspetor impedindo que ele fizesse isso? Eu falo assim, a gente não tem que impedir as crianças, adolescentes e jovens de errarem. A gente tem que ensinar eles a escolherem não errar, que é uma coisa muito diferente. É mais para passar para os jovens que toda ação tem uma consequência, escolha ter melhores ações para ter melhores consequências. É simples, mas não é fácil, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. Foi uma riqueza. Nossa, sem tamanho esse bate-papo com você. Muito boa essa conversa. Muito obrigado por contribuir. Sua história eu admiro. Eu estou trazendo pessoas que eu realmente admiro, que eu sou fã e que são histórias que precisam ganhar realmente notoriedade, porque são pessoas que, através da sua mentalidade, impactaram outras vidas e continuam impactando. E é isso, cara. Que a gente tenha muitas oportunidades de fazer o que a gente teve a oportunidade de fazer hoje. A gente está conversando com crianças, jovens e você tendo a chance de contar a sua história. É muito enriquecedor. Obrigado. Conte comigo. Valeu, professor. Tamo juntos.